Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, tudo bem? Estou aqui acompanhado do meu irmão Austin, mais uma vez, né? Agora é seminarista, a gente escalpela ele. Coitado. Isso, toda semana agora. Na verdade, ele é o responsável da Academia da Alma, né? Por isso que ele está aqui à frente. Nós vamos continuar hoje sobre o tema oração. Nós já estamos há 3 semanas, né, nessa pegada. Falamos sobre oração do Pai Nosso, na perspectiva do relacionamento. Na semana passada falamos sobre a figueira, nós dois, sobre o poder da oração. E hoje nós vamos falar sobre essa prática de oração. Quanto tempo eu devo orar? Como é que é essa oração no meu dia a dia? Oração em horas... Vamos falar sobre esses temas, né? Então vai colocando aí no chat, coloca aí assim, eu costumo orar 3 horas por dia, eu costumo orar 10 minutos, eu costumo orar 23 horas por dia. Fala como é que funciona a sua prática de oração. Escreve aí rapidamente, participa, só para compartilhar. Como a gente já falou outras vezes, nós temos uma equipe agora que está aí no chat, respondendo. A nossa interação é pelo chat, porque a gente percebeu que a interação aqui e chat fica muito complicada. Principalmente por conta do atraso. Mas coloca como é que é a sua prática de oração, questão de tempo, né? Tempo. Focar no tempo. Foca no tempo. Quanto tempo você ora? Somando aqueles 20 segundos que você faz de oração muitas vezes no dia, no final deu X minutos. Isso aí. Eu oro 8 minutos dividido em 23 vezes. Né? Não é brincadeira. O texto de hoje é um texto muito conhecido, muito simples. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Você pode abrir a Bíblia, deve, né? Mas é uma frase. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Já até falei o texto, né? Mas a gente vai ler. Orai sem cessar. Agora eu estou lendo, porque eu estou olhando. Orai sem cessar. É assim que diz. A gente vai trabalhar o que é esse orar sem cessar, o que significa, quais são as implicações disso para nós, né? Mas antes da gente dar prosseguimento, vamos orar. Washington, ora? Claro. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença para poder estudar a Tua palavra, para poder discernir o que Teu Espírito tem a falar para nós, Pai. Que estejamos conectados contigo, Senhor, para fazer a Tua boa obra. Que o Senhor nos use, Pai. Que a Tua palavra, ela penetre profundamente no nosso coração, Amém. De forma que a gente não esqueça daquilo que o Senhor nos orienta. Pois a Tua orientação ela é essencial para a nossa vida, Pai. Pois sem Ti é impossível existir vida. Sem Ti estamos condenados, Senhor. Mas o Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor, nos chama a ter um relacionamento contigo e nos chama a ter uma salvação, Pai. E que assim seja, Pai. Que tudo que falarmos aqui nessa noite seja para poder alcançar as pessoas que o Senhor mesmo quer que sejam alcançadas, Pai. Que transforme a vida daqueles que já Te conhecem, mas que ainda precisam endireitar coisas em suas vidas, Pai. Pois todos nós precisamos melhorar continuamente. É para isso que o Senhor nos chama, Pai. Para sermos santos. E que assim sejamos. Sejamos separados para poder fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E que tenhamos a consciência disso. Nos usa, Pai. É o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aí oramos mais uma vez, né? Orar sem cessar. Muito bem, temos aqui um texto curtinho. E esse texto está dentro de um conjunto de práticas que Paulo dá à igreja de Tessalônica, mas não é só para a igreja de Tessalônica, né? Para a igreja de Tomás Coelho também, para a igreja de Higienópolis, a igreja que para você faz parte. Isso, para a sua igreja. Você como igreja. Você como igreja, muito bem. Então tem uma série de advertências, depois você pode olhar lá com calma, né? Ele fala do amor, da admoestação, ele fala sobre não apagar o espírito, sobre relação com profecias, sobre abster-se de forma de mal e, dentre todas essas práticas, ele está falando do orai sem cessar, né? Então, uma oração incessante, como isso funciona na prática. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Washington, deixa eu abrir meu roteiro, porque está aqui no celular e ele fechou, né? Que beleza. Muito bem.
durante algumas leituras que eu já fiz e até pregações que eu ouvi, tem umas coisas que eu vi que ao mesmo tempo eu achei muito legais, mas muito complicadas. Do tipo assim, eu li já várias vezes que Lutero afirma que ele orava 2, 3 horas por dia normalmente, só de oração. E ele diz que quando tinha algum problema, a vida dele era cheia de problema, né? Porque ele estava ali na reforma. Então eu acredito que ele orava mais que isso. Que ele diz que quando tinha problema, ele orava 4 horas para mais. Eu falei, meu Deus, 4 horas. Agora você que está aí participando da Academia da Alma, se pergunte, orar 4 horas é fácil ou é difícil? 4 horas ininterruptas. Mas tem pior que ele. Eu entrei em crise quando eu li sobre John Wesley, né? O pai do metodismo, a igreja metodista, né? Por que se chama metodismo? Porque o Wesley era cheio de regrinha mesmo. Ele cheio de métodos, de como acompanhar pessoas, como discipular pessoas, como orar. Wesley tinha de prática, dizem os escritores sobre ele, 10 a 12 horas. Aquela hora que você para e diz assim, cara, esse cara fazia o quê, mano, na vida, né? Ele trabalhava. As pessoas acham assim que pastor também faz isso, né? Imagine eu acordar 5 horas da manhã e aí a Rosinha fala assim, amor, precisa ir no mercado, precisa fazer isso. Sim, Rosinha, só a partir das 3 da tarde, que até 3 horas da tarde eu tô orando. Né? Como é que é a vida? Como é que você aloja a vida, né? Nessa dinâmica? Então, o que eu quero dizer? Esses exemplos, eles são muito bons, mas ao mesmo tempo eles têm um tom muito desestimulante. Então, o que é importante a gente observar sobre a prática da nossa oração? O tempo é um fator relevante, Washington? Podemos contar a oração em horas, né? Eu provoquei eles aqui para falar no início no chat e agora eu já estou desconstruindo isso. Mas a ideia é essa, né? A gente está aqui sempre para poder provocar, né? A gente provoca reflexões. É muito complicado a gente se basear com esses homens que dedicavam grande tempo à oração. É bom porque você... É aquilo, né? O percebe que é possível, né? O copo tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Entendi. Tem gente que vai olhar assim, puxa, então é um objetivo que eu estou estipulando que eu consigo porque ele conseguiu. Isso. Ao mesmo tempo, outros vão se deparar, rapaz, isso daí não é pra mim não. Não, isso aí é só pastor. Não tem como não. O cara não faz nada da vida, só ora. É como se oração não fosse não fazer nada, né? Então, é muito complicado. O que a gente precisa entender é o seguinte, qual é a motivação que a gente tem? A gente falou muito disso na semana passada. Qual é a motivação? Qual é a intencionalidade no nosso coração? A gente quer cumprir um determinado cronograma de oração? Se você vai cumprir um cronograma de oração, você vai orar pelo quê? Esse é o ponto. Então, é tudo muito relacionado à sua vida, às coisas que você está passando, ao momento, às dificuldades que você tem enfrentado, não só você, porque como a gente já falou na semana passada, os outros também. Então, quais são as dificuldades que a comunidade cristã a qual você se envolve está passando? Que o bairro em que você está inserido está passando? A gente vive num contexto de violência aqui, de criminalidade, de jovens, crianças até, se envolvendo com a criminalidade. Quanto tempo você está dedicando para poder interceder por esses motivos? Né? E aí não é quantitativo, isso é importante, é qualitativo. Então você não pode se apegar a essa ideia. Eu tenho que montar um cronograma, então aqui eu vou orar 30 minutos, depois eu vou orar mais 1 hora, e aí você tem que cumprir tabela. Aí você termina a sua oração, puxa, não tem mais assunto não, Deus. Vamos lá, vou começar a criar demanda. Você pode correr esse risco. Então, a oração é um momento que a gente precisa se entregar
pelo próprio Espírito que vai te movimentando a fazer esse tipo de oração, é a conexão que você tem, é o relacionamento que você tem com Deus e o momento de você demonstrar a dependência por Ele, né? Que você tem dele para poder colocar as ansiedades do teu coração. Jesus, ele nunca foi muito preocupado em definir regras de oração. Nunca. O único momento que ele fala de oração é quando os discípulos mesmo dizem, nos ensina a orar. E aí ele vai lá e coloca a oração modelo. Mas em todos os momentos, a gente não vê muitas passagens falando sobre momentos de oração de Jesus. Ele sempre se retirava, né? Ele sempre se retirava para poder fazer a oração. E aí, dos momentos que a gente tem, que é no Getsemane, que ele pede para os discípulos orarem por 1 hora com ele, os discípulos vão lá e dormem. Então, a gente tem que pensar, qual é a motivação do meu coração para poder fazer determinada oração? Pensando na questão do relacionamento, a gente nunca entra num relacionamento, que você até deu esse exemplo, pensando assim, puxa, quanto tempo que eu vou ter que dedicar para a Rosinha? Quanto tempo eu vou ter que dedicar para a Márcia? Eu vou ter que conversar com ela? Ela fala muito. Eu vou ouvir muito? Eu vou falar muito? Quanto tempo... A gente não mede o nosso relacionamento pelo tempo, não, né? De forma alguma. A gente sente prazer de estar. Eu sinto prazer de conversar com a Márcia, ela sente prazer de conversar comigo, você sente prazer de conversar com a Rosinha. A gente sente falta disso. Quando a gente tem um relacionamento e é um relacionamento sadio, a gente sente falta disso, a gente quer ter mais disso. Isso. É isso que acontece. Então, assim, o tempo é até um fator que ele vai criar uma avaliação. Por exemplo, Sim. A Rosinha poderia chegar e dizer assim, amor, você está passando pouco tempo comigo. Sim. Então, ele é uma medida para dizer que as coisas podem não estar saudáveis. Mas ele não é uma medida para dizer que as coisas estão saudáveis, porque não é pelo muito tempo que alguém passa junto que pode existir um relacionamento. Porque, por exemplo, você pode passar... um amigo esteve comigo na semana passada e falou assim, cara, eu estava falando com ele, né, que eu vejo que ele tem muita dificuldade de relacionamento e tal. Aí ele falou assim, cara, eu gostava do meu antigo trabalho. Eram 3 pessoas trabalhando numa sala. Nenhum de nós falava um com o outro durante 10 horas. Caraca, que triste. Falei, cara, você fica feliz com isso? Ele falou assim, eu fico. Porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta de conversar. Então, não é pelo tempo de você estar ali muito tempo junto que define que é saúde. Você pode estar muito tempo, eu falei, cara, mas isso é doentio, mano. Você não conhecia as questões deles, os problemas? Não, nunca perguntei. E nem eles também me perguntavam, eu agradecia a Deus por isso. Falei, cara, é pior ainda, porque você está feliz, você está agradecendo isso. Então, se eu passo pouco tempo com a minha esposa, significa que eu estou priorizando outras coisas. Então, se eu passo pouco tempo com Deus, significa que eu estou priorizando outras coisas. Mas eu preciso saber como é que está esse tempo com Deus, porque tem que ser prazeroso, tem que ser qualitativo, né? Uhum. Então, eu não posso ficar me comparando com John Wesley. Ele tinha outra perspectiva de vida, né? É igual comparar a gente às vezes vê o movimento de oração das igrejas coreanas, né? Coreia do Sul, que eu estou falando. Coreia do Norte a gente nem sabe o que acontece lá. Coreia do Sul. Irmãos, uma igreja da Coreia, ele tem 80 mil membros. Já começa por aí. Uma reunião de oração da Coreia tem 30 mil pessoas reunidas. E eles ficam orando a noite toda. É comum os jovens coreanos irem para a igreja depois da faculdade e orarem até no outro dia de manhã. Mas a gente percebe um traço cultural. É deles essa devoção, essa entrega. O mundo do Ocidente não é assim. Não estou arrumando desculpa. A gente precisa avaliar o nosso perfil. Está contextualizando. Isso. Wesley tinha um perfil, o Lutero também tinha um perfil. Eu posso desenvolver o meu perfil, ampliar meu tempo de oração? Claro que posso. Mas é só olhar para o texto bíblico e perceber lá. Os pescadores que Jesus chama para orar, os caras não conseguiam. De noite, aí Jesus volta, gente, vamos orar de novo. Tá bom, Senhor. Dormiu 3 vezes, Jesus fez isso. Então, Jesus está lá em oração. Eles não estão conseguindo, então a gente vai enfrentar dificuldades e vai aprender a orar. Então, esse tempo não é fator determinante, mas ao mesmo tempo ele é um fator importante para a gente perceber. Porque assim, se você como um crente colocou aí no chat, né? Eu não estou olhando. Uhum.
eu oro 2 minutos pelo dia. Eu tenho até medo de dizer qual é a palavra que passa na minha mente. Mas eu vou dizer, é mediocridade. Pô, se o seu relacionamento com Deus se reduz a 2 minutos, poxa. Se você está num casamento e seu tempo com a sua esposa se resumisse a 2 minutos... Você não tem casamento. Então, da mesma forma que eu digo que você não tem casamento, eu posso dizer que você não tem relacionamento com Deus. 2 minutos eu gasto numa padaria pedindo um pão. Não, gasta mais. Entendeu? Eu passo mais tempo numa fila de banco, se é que alguém ainda enfrenta fila de banco, né? Qualquer repartição pública que você for, você vai gastar mais de 2 minutos. E esse é o tempo que você cria com Deus. Se eu fosse Deus, eu te matava. Assim, se você dissesse que tem relacionamento comigo, né? Se eu fosse Deus, eu falei, que tem relacionamento com esse? Quem é você? Não te conheço. Por isso que o pessoal lá tentou expulsar os demônios, né? Os filhos de Seva, né? Diz lá o texto. E ele disse assim, eu conheço Jesus, conheço Paulo, vocês não conhecem não. E aí, nunca ouvi falar. Os demônios baixaram o sarrafo lá nos caras, deixaram eles pelados. Não posso dizer que eu tenho relacionamento com Deus. Então, ao mesmo tempo que o tempo não é um fator determinante, né? Eu oro 4 horas por dia, isso me faz um super crente. Ele também precisa ser avaliado para perceber que algo está ruim. Ele te dá uma medida, né? Porque você vai começando a traçar, e é muito importante essa perspectiva de definir quais são as suas prioridades na vida. A partir do momento que você consegue medir como referencial, e apenas como referencial, poxa, eu consigo investir 2 horas do meu dia assistindo um filme, mas não consigo investir 2 minutos do meu dia para falar com Deus. Tem uma coisa muito errada. Eu, por exemplo, assim, você tem mudanças práticas. O que a gente está dizendo? Se você hoje tem 10 minutos de oração, ok. Não é um relacionamento ideal com Deus. Não é mesmo. Então, há necessidade de ampliar. Mas se você está partindo desse princípio e galgando, né? Então, como é que você faz isso? Talvez você não consiga ampliar lá no momento de manhã que você faz. Então, o que eu faço? Eu acordo 4 da manhã, irmãos. Então, as pessoas me perguntam assim... Por que eu só acordo 4 horas da manhã? Porque se eu quero ter relacionamento com Deus em paz, tranquilo, é o único momento que eu conseguir. É fácil? Não é, irmãos. Não é. Por isso que hoje eu vou lá, passo um café. Falei isso aqui quando a gente fez o exercício prático, né? Da meditação. Aquele cheirinho de café me acorda, tal. Pego uma caneca, boto do meu lado, tomo um café, falo com Deus. É difícil. Mas, a partir dali, o meu dia acelera. Eu venho para a igreja. Eu decidi vir de ônibus para a igreja. Por quê? E decidi vir numa linha específica de ônibus até Cascadura. Por quê? É um ônibus que eu consigo vir sentado, ele dá uma volta muito maior e me deixa mais longe. Me deixa lá na igreja metodista, lá em Cascadura, antes, né? O outro me deixava no viaduto. Mas é um ônibus que eu consigo vir, eu decidi que eu vou vir ali orando. Então eu entro no ônibus, fecho o meu olho, procuro o meu lugarzinho, sento. O ônibus está vazio, né? Que eu pego ele perto do ponto final. É um ônibus que vai lá para a Praça Tiradentes. Eu pego ele perto do ponto final, lá de casa, sento na janela, orando, ninguém me incomoda. Então, eu tenho já a sensação de tempo. Quando vai chegar, eu abro o olho, estou pertinho, desço, salto, entendeu? Atravesso o viaduto, entro no 908, o que eu faço? Orando de novo. Orando. Entendeu? Eu decidi, almoço. Antes de voltar para o trabalho, eu tenho mais 10 minutos de oração. No final do dia, quando eu encerro meu expediente, eu paro e oro. Não fecho as coisas, saio correndo. Eu não oro. Chego em casa, tem mais um período de oração. Então, se você vai ampliando durante o dia. Então, não é só questão de, vou ficar 15 horas direto orando. Não, vai ampliando isso, né? Devagar, no seu ritmo, com oportunidade, ver o que funcionou, ver o que não funcionou. Eu faço caminhada. Dá para fazer caminhada e orar? Claro que dá. Entendeu? Em vez de você ouvir no batidão, né? Em vez de ouvir notícia, podcast, aprendendo, vai orar.
Então, fazendo caminhada e orando. Ora pelas pessoas na rua, ora pelas oportunidades, ora pela sua saúde, ora pela saúde dos seus irmãos. Vai orando, vai falando com Deus, fica em silêncio, percebe as folhas, os pássaros, vai contemplando. Então, a gente precisa ampliar isso. Então, o tempo, né? Sim, exatamente. O tempo é uma questão que falamos aqui. Falamos bastante, né? Falamos bastante de tempo. Então, outra questão, né, que me vem aqui agora à mente. Eu estava lendo um livro nas férias, foi muito bom, Oração da Noite. É de uma pastora anglicana chamada Tish Warren. Nome bonito. Tish Warren. Ela escreveu um outro livro que eu gostei muito, chamado Liturgia do Ordinário, que ela bota como você encaixa Deus nas coisas do dia a dia. Então, os capítulos do livro são assim: acordando, escovando os dentes, lavando a louça. E ela conecta coisas que você faz todo dia com práticas cristãs. Excelente o livro, Liturgia do Ordinário. Aí eu fui de férias, né? Fui na livraria. A Juju gosta muito de livro em papel. E ela, pai, queria comprar um livro e tal. E eu incentivo, né? Melhor do que comprar um brinquedo e tal. Vamos lá, minha filha. Quando eu passei, eu vi Tish Warren. Eu falei, caramba, é um livro bonito, capa dura. Eu comprei, Oração da Noite. O livro conta uma experiência dela. Em 2017, ela teve 2 abortos espontâneos. Ela já tinha 2 meninos e ela conta que a partir desses 2 abortos, então foram abortos que ela inclusive teve que fazer enterro, né? As crianças já estavam no estágio. Ela chegou num momento da vida que ela teve dificuldade de orar. O texto fala de orar sem cessar. Nós falamos do tempo e agora nós estamos falando de uma dificuldade da vida. Quando a gente encontra dificuldade de orar. Eu sei que a gente é cercado dos supercrentes, né? Os supercrentes que nunca deixam de orar. Mas o mundo dos mortais é feito de pessoas que encontram dificuldade. Sim. Isso. E eu sou muito solidário a essas pessoas que encontram dificuldade. Pessoas que, como Ana, estão lá abrindo o coração, em pranto, chorando. E tem o sacerdote que está lá só assim, essa mulher está bêbada. Estão lá, em quebrantamento, né? Mas estão com dificuldade de orar. É possível, Washington, ter essa dificuldade de orar? E como é que a gente sai dessa dificuldade de orar? Eu não consigo orar. Ora o que então? A Bíblia manda eu orar sem cessar e eu não consigo. Vou te falar de experiência própria. Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir casar uma determinada informação e trazer um exemplo para as pessoas. O exemplo da Tish Warren é muito bom. Ela passou por uma grande dificuldade. Tentem imaginar 2 abortos, o enterro de um bebê. Meu sobrinho passou por isso. É verdade. Foi muito impactante. É verdade. Meu irmão sentiu muito com aquilo. É pesado, é pesado. E nesse momento, você começa a questionar várias coisas da sua vida, né? Poxa, qual o propósito de Deus? Tirar a vida de uma criança, um bebê, que a gente tem a visão, um bebê inocente, não fez nada para ninguém, sem pecado, né? As pessoas têm muita essa visão, né? Uma visão até romântica. Todos nós somos pecadores, tá? Isso começa a abalar. Em algum momento, isso começa a abalar o nosso coração. Isso pode acontecer, sim. E eu passei por isso, mas em outra perspectiva. Eu era de uma denominação. Nessa denominação, quando eu saí dela, o que me foi dito por aqueles que eram os líderes religiosos foi: a partir de hoje, Deus não vai mais ouvir as suas orações. Coisa boa de ouvir, hein? Eu coloquei isso no livro de experiência. Falei isso na cantata. De todas as coisas que poderiam ter acontecido, que eles poderiam ter me dito, incluindo a falta de relacionamento com a minha mãe, né? Porque a minha mãe não fala comigo. Eu falo com ela, mas ela não fala comigo. O que mais fazia doer mesmo era justamente isso. Poxa, eu não posso falar com Deus. Porque eu vou falar e ele não vai ouvir, ele vai tapar os ouvidos dele.
isso machuca muito. Então, o que me ajudou nesse processo? Ler a palavra de Deus. Continuar conversando com Ele, orar sem cessar, mesmo que você não queira, porque você está desmotivado, você está achando que Ele não está te ouvindo, Ele não está nem aí para você, mas Ele é fiel. E aí as pessoas podem criar situações, o mundo pode criar situações que vão te forçar a se afastar de Deus. Mas não faça isso. Permaneça firme, porque Deus, Ele está sempre ali, disposto a te ouvir. E ao ler a palavra de Deus, né, e aí eu me deparei, porque cada um encontra a resposta que Deus quer te dar de uma forma completamente diferente. Eu encontrei a minha resposta vendo o exemplo de Tomé. Tomé é o cara que sempre contesta tudo, mas reconheceu a Jesus como Deus, e aquilo ali para mim foi libertador. Então a palavra de Deus me libertou. Se você se deparar com uma situação dessa, meu irmão, leia a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem poder de verdade, de penetrar no teu coração e de te libertar de qualquer tipo de corrente que o mundo tenta colocar nos seus pés, para que você não faça esse movimento de se conectar com Deus. Posso pegar um gancho na sua fala? Você falou, leia a Bíblia, deixa eu mudar só o verbo. Ore a partir da Bíblia. Sim. Isso. Por que eu estou falando isso? A gente tem muito... eu falo, estou generalizando, né? Muita gente tem complexo com oração escrita. Na liturgia da Igreja Reformada, muitas orações são escritas, né? O cara vai lá para frente, ele faz oração escrita. E dos questionamentos, né, de igrejas mais novas, não vou falar linhas teológicas para não entrar em complicações, é dizer assim, não, mas tirou o aspecto da liberdade, do coração, né? A pessoa está falando o que outra pessoa falou, eu não acho certo. Eu acho muito interessante, porque eu nunca tive problema com oração escrita. Mas lendo a oração da noite, e a Tish Warren conta um exemplo prático da igreja anglicana, porque a igreja anglicana usa o livro de oração comum, ou seja, existe uma liturgia para que as pessoas façam em casa, está escrito, né? Está tudo escrito, é só as pessoas fazerem. E a Tish Warren pega aquele exemplo de oração, dizendo que aquela oração ajudou nesse momento, que ela repetiu essa oração. O livro todo é sobre essa oração. São as partes dessa oração que ela repetiu, que não é dela, mas que estava escrita pela própria denominação. E ela fala um negócio que eu já tinha me atentado, mas nunca tinha feito a conexão, que ela fala assim, mas e os salmos? Quantas vezes nós oramos os salmos? E não são orações feitas por nós. Não tem nada de liberdade, né, de sentimento, mas eles traduzem muitas vezes aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quem nunca pegou e repetiu as palavras do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? Ou do Salmo 91, ou do Salmo 90, ou do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. São orações escritas, não por mim, mas que traduzem o meu sentimento. Então, na prática, eu posso enfrentar no dia a dia situações que me provoquem muita dificuldade nessa espontaneidade. Então, quando eu enfrentar dificuldade na espontaneidade, eu vou olhar para a palavra e vou orar a partir da palavra, mas eu não vou deixar de orar. É isso, né? Traduzindo, quando você não achar palavras, use a palavra. Isso. A Bíblia tem tudo o que você precisa, né? Os escritores bíblicos sentiram a mesma coisa que você sentiu. Então isso é bacana demais. Orar a partir da Bíblia. Entendeu? É o que a gente às vezes tem dificuldade de fazer. É isso que a gente chama de lectio divina. É orar a partir da palavra. Então você ora, você repete as palavras do salmista como se fossem suas. Tu, ó Deus, é tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida.
Então é um salmo que a gente fez aqui na prática, mas é a minha oração. Peguei as palavras do salmista, transformei em minhas, porque elas traduzem exatamente o que eu preciso. E é bíblico, né? Que legal. Muito bem. Falando sobre oração sem cessar, né? Oração incessante, eu acredito que Jesus tinha bastante prática de oração, né? Sim. Mas a gente não vê isso pontualmente. O que a gente aprende olhando para Jesus sobre essa oração incessante, né? Essa oração sem cessar? O que a gente aprende olhando para Jesus nessa prática? Eu até adiantei, porque eu já falei um pouco sobre isso, né? A gente vê que Jesus, ele tinha a prática de oração, mas é uma prática de oração que não fica muito registrada, né? Não tem muitos momentos da escrita dos evangelhos contando a vida de Jesus em que ele estava fazendo essas práticas. Mas em vários momentos a gente percebe que Jesus, ele se afastava. E ele se afastava justamente para orar. Então, isolamento... Exatamente. É uma prática importante. Talvez por isso ele tenha dito, quando você for orar, você entra no seu quarto e tranca a porta. Isso aí. Em secreto, porque Deus, ele te vê em secreto. Ele está ali contigo a todo momento. O que Jesus está falando é: meu irmão, não crie uma liturgia de oração. Você não precisa ficar preso, amarrado. Você não precisa vir para o templo, para a casa do Pai, para poder orar. Se você vier, maravilha, vai ser ótimo, vai ser bênção. Inclusive recomendo, é muito bom. Mas você não precisa estar preso a isso. Mas a oração não vai ser escutada porque você está aqui. Não, de forma alguma. Porque às vezes a gente é muito doido, né? Pelo menos a minha mente é muito louca, entendeu? A minha mente fica criando situações para poder me sabotar. Não, mas se eu não fizer dessa forma, não vai dar certo. Se eu não fizer isso antes, não vai funcionar. Eu fico criando empecilhos para mim mesmo. Não sei se isso acontece com todo mundo ou se eu sou louco, esquizofrênico mesmo. Sim, mas em vários momentos a minha mente ela começa a tentar me sabotar, criando impossibilidades. E não existe impossibilidade para o Deus do impossível. Você está caminhando, fala com Deus. Mas se afastar é um hábito sadio, saudável. Você acorda 4 horas da manhã, por quê? Porque é o momento que você vai ter a tranquilidade, se afastar e ter aquele momento com Deus. Isso é essencial para que a gente consiga mergulhar mais fundo nesse relacionamento. Como você vai criar isso? Cada um tem a sua rotina, entendeu? Cada um tem a sua rotina. Mas o importante é você, ao longo do tempo, estar sempre em conexão com Deus, sempre falando com Deus. Eu não fiz uma pesquisa para dizer que, né, você está falando, eu estou pensando, né? Isso aqui é coisa do ao vivo. Mas eu lembro só de 2 episódios que Jesus fez oração na frente de todo mundo. Quando foi ressuscitar Lázaro e a oração sacerdotal, né? João 17. Fora essa, você lembra? Eu não lembro. Eu estou buscando aqui na minha mente, né? Mas pode ser só problema da minha memória mesmo. Na multiplicação dos pães. Sim. Ele, graças te dou, ele também faz essa oração. Mas você vê vários episódios, Jesus deixando os discípulos e subindo para o monte. Esse é até um aspecto interessante. Por que Jesus vai para o monte? Achei interessante, o Washington fez o contraponto do templo, né? Se eu orar no templo, o Wi-Fi do templo tem mais potente, a oração sobe mais rápido. Banda larga. Tem banda larga de fibra ótica, né? A oração... Não é isso, irmãos. Eu vejo várias denominações de pessoas orando no monte porque o monte é o lugar que Jesus orava. Não, o monte é o lugar que Jesus se isolava. Tem a cidade, monte. Cidade, monte. Quero orar isolado, cidade ou monte? Monte. Monte. É fácil. Hoje, você vai no monte para orar. Está isolado? Não, você pode ir para a laje, pô. Vai para a laje, vai para o seu quintal, para a sua varanda, você vai para o templo. O ambiente de isolamento, né? Mas esse ambiente não é um ambiente
que é o ambiente que vai fazer as coisas funcionarem. Então a gente precisa entender que o ambiente não torna a nossa oração funcional, não é ele que vai fazer funcionar. Jesus apenas estava se isolando, mas a gente cria esses negócios, né, que complicam. Eu vejo quantas vezes, não, pastor, o senhor não orou no monte, porque a oração no monte é que a oração que Jesus fazia. Não, Jesus só estava querendo se isolar. Então esse orar sem cessar é criar intencionalmente esses ambientes em que eu saio para orar. Às vezes você no banheiro. Sim. Porque você está no ambiente de trabalho, você criou uma liturgia de horas para poder fazer as suas orações e você se isola nesse período para poder fazer uma oração. E aí pode ser no ambiente de trabalho? Onde? Isso. Posso dar um pulinho lá no banheiro? Ninguém trabalha às 8 horas direto ininterruptas. Isso daí não existe. No almoço também, Nem você pode ter um tempo. Você pode ter um tempo de... Sim. O que eu estou falando é porque na empresa eles sempre falam, né, que é para a gente se manter saudável emocionalmente, né, a gente tem que parar um tempinho. No meu escritório a gente fazia pausas, a gente ficava 10, 15 minutos assim, a gente construiu uma cozinha dentro do escritório, a gente ficava sentado lá, às vezes só sentado mesmo, olhando para o nada. Porque... Isso é incentivado lá no escritório também, e existe esse espaço lá. Então, às vezes eu vou lá o prédio é todo cheio de vidro, todo fechado, não tem janela. Uma colega até falou, sabe por que não tem janela? Para ninguém se jogar, porque senão é muita loucura. Mas assim, é todo fechado e o vidro lá é grosso, blindado, mas tem uma visão maravilhosa, a gente consegue ver o Cristo Redentor, outras montanhas. Então eu vou lá às vezes e fico batendo papo com Deus. Coisa boa. Então já falamos que não está preso ao tempo, o tempo é só um fator que você vai avaliar, né? Falamos também que às vezes você pode até ficar impossibilitado, não entra em crise com isso, vai orar a partir da palavra. Isso. Né? Falamos também desse fato do isolamento, mas teve um aspecto que a gente já tocou, mas como a gente não focou nele, eu quero voltar nele, que é a questão de o falar. Nós entendemos que as orações são faladas, sim, certo? E aí, se eu não tenho o que falar, minha oração acabou. A gente é doutrinado a isso, inclusive, muitas vezes. Isso. Então, ora aí. Não, já estou orando, pô. Eu acho muito interessante, né? Não, vamos orar agora. Não, mas eu estou em oração desde que eu acordei, né? Eu estou em oração. Ou seja, a gente realmente diz que a oração é aquele momento em que você está falando. Várias vezes a gente reforça isso. Claro que didaticamente fica muito confuso, né? Então, quando eu vou ensinar as crianças, eu vou dizer, vamos orar, para que eles entenderem que tem esse movimento de fala. Só que a gente já cresceu e a gente precisa entender que oração não é só fala, certo? Não, exatamente. Certo, como é que a gente ora sem falar? Ouvindo. Uau! E aí, vamos lá agora. Vamos lá. Ok, existe um movimento, esse movimento é saudável, ele tem que existir, de você colocar suas ansiedades, seus pedidos ou a sua gratidão para Deus. Mas existe um momento também de você ouvir o que Deus tem para dizer. E aí tem gente que vai falar, pô, o meu não está funcionando, não estou ouvindo a voz de Deus. Não ouvi nenhum estrondo. Não, nada sensorial. Os cabelinhos não arrepiaram, não senti aquela brisa fria, não teve nada disso. Deus não está falando comigo. Deus fala o tempo todo. A gente que precisa estar sensível e conectado com Ele para poder ouvi-lo. Mas Deus fala o tempo todo. Eu vou falar de mim. E aí eu posso incorrer em algum, sei lá, falar alguma coisa que não está bem correta, mas eu vou falar da minha experiência. Muitas vezes eu estou orando, e aí eu estou orando assim, estou no caminho. Vou colocar um exemplo, tá? Estou indo no mercado comprar alguma coisa. No caminho eu estou colocando algo que já está me incomodando. Senhor, isso daqui, como é que eu vou resolver isso? Já sei. Vou tomar essa decisão. E aí na minha mente vem lá, não, mas se você tomar essa decisão, você não vai estar agradando Deus porque você vai deixar de fazer aquilo outro. Caramba, Senhor, é verdade. Sabe, a minha própria mente
está me respondendo aquilo que eu acabei de colocar como pergunta. Não sei até que ponto é o Espírito que está preparado ali, porque eu estou em oração, estou em leitura da palavra, e aí a resposta já vem automática, ou se é realmente Deus que está ali falando, não, meu filho, não é esse caminho que tu tem que tomar, não. Tem uma situação que eu gosto de pensar, assim, você está falando, eu gosto de imaginar, imagine que você, de manhã, como um bom crente, diz assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, quero ser discípulo de Jesus onde o Senhor me colocar. Beleza. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fui embora. Foi embora. Aí, cheguei no ponto de ônibus. Se você continua em oração, é isso que a gente precisa entender, oração sincera. A oração não terminou lá. Não. Eu estou acompanhando. E aí, eu estou no ponto e atento a tudo que o Senhor está mostrando. Oportunidades. Eu não fico na rua preocupado se eu vou ser assaltado, se vão me matar, se vai dar tiro. E porque assim, Deus está tomando conta. É o que eu penso, Fábio. Eu estou na rua assim, Senhor, qual é a oportunidade? Porque se eu perco esse time, né, essa observação, eu peco e ajo contra o próprio pedido que eu fiz. Um exemplo. Então imagine que eu encontro uma situação durante o dia, eu pedi para ser usado por Deus, aí vem uma pessoa me procurar, uma pessoa cheia de problema, chata, complicada, tal. Se eu não olho aquela situação com olhos espirituais, o que eu vou dizer? Caramba, gente, coisa complicada, por que a pessoa vem me procurar? Mas o que eu pedi de manhã? Incoerente, né? Completamente incoerente. Então é o mesmo crente que pede paz e faz guerra. Ele é abrasivo, né? Ele fala coisas que são ruins. É a mesma pessoa que ora por unidade, mas nunca busca estar junto com ninguém. Deus coloca um monte de gente ao redor, mesma coisa que, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Aí Deus envia doentes, pessoas com problema, e ela rejeita. E reclama. E reclama. Por que tu tá mandando isso daqui para mim? Caramba, Senhor, eu não quero ir. Então a gente pede, mas não entende que pediu, e a gente fica nessa confusão, e a gente não consegue experimentar essa oração contínua. Ou seja, Deus está atento, Ele está te mostrando, mas continue em oração que você vai ver o agir de Deus. Você vai ver a resposta de Deus durante o dia, de Deus dizendo assim, então, por exemplo, na semana passada eu falei sobre o Guilherme, né? Oração do Guilherme. Resposta de oração. Foi, por quê? Uma das minhas orações, todo domingo eu oro especificamente pela Rosinha e pelos meus filhos, né? Está na agenda de oração. Isso não significa que eu não oro por ele todos os dias, mas domingo a minha oração é bem específica. Domingo é minha oração pelos Macedo e pelos Quintanilha, que são meus sobrenomes, por todos, né? E pela minha família direta, né? Meus pais, meu irmão. E eu, quando eu oro pelos meus filhos e pela minha esposa, eu digo assim, Senhor, eu quero que eles experimentem o que eu estou experimentando. Quando eu vejo meu filho de 10 anos com esse anseio, né, de ter uma experiência com Jesus de oração, o que é aquilo? Resposta de oração. Então, se eu estou orando sem cessar, eu percebo, caramba, tá aí. Não é porque ele é bom, não é porque eu estou ensinando direito, não. Jesus está respondendo. Então, eu continuo em oração. Senhor, mantém agora, Senhor. Estou aqui, estou pronto para usar. Então, eu tenho que perceber aquela oportunidade. Então, quando ele vem sedento, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá. Por quê? Porque é oração. Então, essa oração incessante, ela precisa ser mais do que falar. É ouvir, perceber, é ver, é estar atento, é raciocinar. Então, essa é uma questão, né? A gente precisa aprender a parar de falar um pouco. E prestar mais atenção no mover de Deus, né? Isso. No agir dele. Isso. Então, esteja em oração. Uma situação particular, né, que o pastor enfrenta, exame de candidato no presbitério. Aí, na última reunião ordinária, a gente teve 2 candidatos lá examinando. E eu estava em oração. O que eu chamo de oração? É assim, Senhor,
me faz olhar para aquele candidato não a partir dos meus pressupostos. Porque uma coisa é o Fábio avaliar ele. Então, o Fábio, tem sempre um meme que rola aí, de vez em quando ele volta, né? No WhatsApp, no Facebook, até eles voltam. A gente não aprovaria a contratação de Pedro como apóstolo, mas Judas a gente aprovaria. Porque ele é um perfil que se encaixa em muitas das nossas necessidades. Estou falando do Judas traidor. Estou falando do Judas antes de trair. Então ele estava lá com todo mundo. Ninguém nunca desconfiou do Judas. Entendeu? Ninguém fica ali assim, a gente sabe que é o Judas. Jesus na Santa Ceia está sinalizando, bota a mão com o prato comigo. É para quem é que ele der o pedaço de pão. E tu pessoal tá assim, quem é? Não sei, senhor. Cara, sou eu? Então, eu tenho essa prática. Então, quando você está ouvindo uma mensagem, por exemplo, na igreja, uma dica para você. Em vez de você avaliar se gostou ou não gostou da palavra do pregador, esteja em oração dizendo, Senhor, o que você está querendo dizer por ele? Eu tenho uma experiência boa com isso. Estive no casamento, acho que eu já contei isso para você. Eu contei isso na escola dominical, disso eu tenho certeza. Eu estive num casamento e tinha um pregador que ia fazer a cerimônia. Era só uma cerimônia, né? Eles já tinham se casado, ele só ia fazer uma cerimônia. Não era só uma cerimônia, né? Mas entenderam o que eu quis dizer. Não tinha efeito civil. Isso. E aí eu via que aquele pregador, aquele pastor, ele tinha várias limitações. E isso já me deu aquela bloqueio. Cara, vou ficar aqui, o que eu vou ouvir desse cara? Senhor, tenha piedade de mim. Aí eu fiz uma oração. Senhor, faça com que a tua palavra seja transmitida através dele, que me impacte. Que eu esqueça disso. Esqueça quem ele é, quem eu estou vendo. Eu esqueça tudo aquilo que eu já diagnostiquei nele. O Senhor tem um propósito. Ele falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falei, rapaz, vamos lá, o que vai vir? Aí ele colocou uma perspectiva, nada faltará para, inclusive, dificuldades, provações, vocês vão brigar um com o outro. Foi começando a falar várias coisas e falou, Deus não está prometendo que o casamento de vocês vai ser feliz 100%, mas Ele vai estar com vocês. Caramba, Deus falou. Isso. Então a gente precisa ter, tirar a gente da equação, né? Porque a gente às vezes a gente está na igreja sem oração, está analisando muito. Estou na escola dominical sem oração, analisando muito. Estou numa reunião sem estar em oração, sem perceber o que Deus está falando por meio da boca do irmãozinho. Então orar sem cessar tem a ver com o tempo, mas não tem a ver com o tempo, né? O tempo é só uma medida. Estou caminhando para o final. A gente precisa ter cuidado, né? Buscar o isolamento. Quando eu tiver dificuldade, orar a partir da palavra e aprender a ouvir, perceber mais o mundo, não só falar, porque aí eu estaria orando sem cessar. Até rimou, caramba, que legal. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma Academia da Alma. Puxa, eu aprendo muito aqui, espero que você aprenda também, né? Para mim, assim, é maravilhoso. Esse compartilhar é muito bom. Bem, nós vamos orar agora, mais uma vez, olha como é que a gente fala, né? E depois a gente continua em oração. Vamos orar? Em oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar contigo o tempo todo. E agora, quando nos dirigimos à fala ao Senhor diretamente, a nossa palavra é de gratidão. O Senhor sempre está atento a nós. Nós é que muitas vezes não percebemos. E se uma coisa eu peço ao Senhor agora, é que o Senhor nos dê ouvidos, olhos, percepções mais atentas àquilo que o Senhor está nos mostrando. Ensina-nos a escutar. Falar, a gente já fala demais. Ensina-nos a escutar o que o Senhor tem dito. O conselho sempre do Senhor para Israel foi: ouve, ó Israel. Não foi fale, Israel, mas escute. Às vezes a gente tem dificuldade de escutar, né? A gente fala demais.
Então, quando ouvimos na Tua palavra sobre o orar sem cessar, talvez a gente pense muito em falar muito, mas que a gente aprenda a escutar sem cessar, a estar atento à Tua vontade. Abençoa meus irmãos, esses que estão participando agora, aqueles que vão ouvir a Academia da Alma depois, em outro tempo, que o Teu nome seja engrandecido. Obrigado, Pai, pela vida do Austin, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem, mais uma Academia da Alma. Uma boa noite.